obedecer. Estamos falando sobre níveis aí de obediência, verdade? Níveis de obediência e a importância de sermos obedientes. E às vezes nós não queremos ser obedientes. A obediência aos padres, a obediência no matrimônio, a ordem, verdade? A obediência aí às autoridades instituídas em Romanos capítulo 13. Lá ele nos manda submeter-se às autoridades. Se uma lei que foi imposta não é contra a lei de Deus, devemos ser obedientes. Por exemplo, se sai de uma lei é proibido cultuar, adorar a Deus, aí, meus irmãos, vamos morrer. Pero jamais vamos sujeitar essa lei. Vamos ir na casa, ele pode nos matar, pode nos cortar picadito, pero negar o Senhor jamais. Vamos seguir adorando ao Deus verdadeiro, e essa lei é uma lei del hombre, sem respaldo de Deus, que Deus não aprova. Pero se é uma lei, que é uma lei aí para o bem-estar social, devemos aí atender, respeitar, porque não está em contra da palavra do Senhor. Então, é importante esse tema de obediência, ela se aplica em vários sentidos. Então, existe com relação à obediência, níveis aí a que nível nós outros obedecemos. Existe obediência por temor ao castigo. Esse é o nível mais baixo, não? Mas onde eu vou obedecer porque já não quero ser castigado. Onde eu vou obedecer a meu patrão, senão ele me vai echar de meu trabalho. Não é este aí o espírito da obediência, verdade? Existe obediência por temor à autoridade, está bem? A lei foi imposta, não? E ali se põe, tem que obedecer. Existe aqueles que obedecem porque não lhe gusta que lhe lembra a atenção. Então, se não vou obedecer para que nada me lembre a atenção, para que nada me diga nada. Existe a obediência por amor. Essa obediência por amor é o mais alto nível de obediência. Vamos obedecer por amar. É importante saber, meus irmãos, que o Senhor nos ensina aí, nos mete em um processo, nos entrena enquanto na obediência. Em la obediência nós outros aprendemos aí já em nossos hogares, aonde nós outros desenvolvemos nosso caráter como pessoa, não? Com nosso papai e mamá. Ali nós outros aprendemos a submeter-se a regras. As regras importantes para que vivamos bem. Então, se a obediência se aprende aí, justamente em casa, temos que cuidar muito, irmão. As pessoas que não são obedientes, do rendu e tua, do rendu e si, não querem escutar sua mamãe e seu papá, repetidamente desobedece as regras. Isto é muito feio. Uma pessoa ali não está aprendendo a obediência. Tem que aprender a obedecer. Então, se Deus nos submete a um processo, nos entrena quanto à obediência já em nosso hogar. Ali se aprende a obediência. E se uma pessoa ali não quer submeter-se em seu hogar, vai ser uma pessoa com caráter mal formado e não vai querer obedecer a nenhuma autoridade. Por exemplo, as pessoas que têm uma condição financeira, às vezes um pouco maior, os jovens, adolescentes, não é todo o caso, em muitos casos, o papá lhe dá todo o que ele quer. São super protetores, padres liberais. E quando, por exemplo, a polícia agarra um desses muchachos, ele já disse: vou não saber com quem vou estar falando, sou filho de fulano de tal, e não querem, são prepotentes, não querem sujeitar-se, porque não aprendeu regra em seu hogar, não aprendeu a palavra não se pode, não toque, hasta aí. Então se torna um caráter difícil de se lidar, por não ser moldado
não foi treinado quanto à obediência. É importante obedecer. Que tremendo, não? Uma jovem, por exemplo, que em sua casa, sua mamá tem um caráter possessivo, um caráter forte, que manda por el esposo, por el marido. Essa jovem, ao mirar a figura de sua mamá, pode ser que quando ela casar vai ter dificuldade, porque ela vai querer ter o mesmo manejo com seu esposo. E não vai ver ali a figura do papá como uma autoridade, porque um papá, meus irmãos, não manda nada. O papá não manda nada, o papá ali é um frouxo. Um homem que é manejado por sua esposa, não tem voz, não tem autoridade. E esta jovem que cresce dentro deste ambiente aí, ela pode também heredar esta herência perigosa de ser possessiva, querer como sua mamá dar ordem, obedecer. Isso está completamente errado, completamente antibíblico. Porque se uma jovem não quer aprender a surretar-se, não casa. Porque se casar, vai estar submetendo-se a uma autoridade em um lugar. Tem que aprender isto. Então, se a pessoa aí que quer casar, não vai mais viver como solteiro. Tem que aprender que vai ter no lugar um homem que é na cabeça. Bueno, estamos falando sobre o processo onde Deus nos treina em obediência. Então, é importante nós outros, irmãos, saber que às vezes Deus vai usar circunstância dolorosa e hasta mesmo penosa para que podamos ser treinados quanto à obediência. O Senhor quer que aprendemos a obedecer. Como é o processo do treinamento? Quizá nós outros começamos a obedecer por el temor ao castigo. Depois começamos a reconhecer que as autoridades que han sido puestas sobre nós outros para treinar-nos na disciplina. Está aí. Então, se isso passa na lei de trânsito, por exemplo, se não há ali um limite, se não há ali, meus irmãos, um radar, onde uma via tem que andar a 40, a pessoa anda a 80, podendo provocar consequência gravíssima, um acidente. Se as autoridades não impõem na lei, não multa aquela pessoa, não lhe toca onde mais lhe doer, que é o bolsillo, a pessoa vai viver deliberadamente sem lei. Eu estou falando aí com relação a lugares perigosos. Não me interpreta mal, meus irmãos. Lugares perigosos. Lugares onde ali há um tamanho de 60, de 40. Quanto motoqueiro, meus irmãos, agarra na moto, sai igual um louco. É uma via de 40, passa a 80, atropelando o burro-lombo. São pessoas irresponsáveis. Pessoas que não têm disciplina. Pessoas que não se sujeitam à lei, às autoridades. Quando a lei diz, meus irmãos, uma pessoa tem que poner sua moto na luz, ela está prevendo aí para que não haja um perigo, um acidente, que se envolvendo enquanto na moto sem luz, pode haver uma consequência terrível, pode haver morte, porque um irresponsável, irmão, não quis gastar 10 mil guarani para poner uma lâmpada. Esta atitude dessa pessoa aí hace com que haja consequência gravíssima, dolores familiares, perdas e miles de guarani por um irresponsável que sabia que tinha que andar conforme a lei estabelecida, e essa lei se decía, há que usar jaleco, refletor, há que poner e não pone, há que poner um casco e não lo pone. E misericórdia, mano. Então a lei, ela é usada para o quê? Para que venhamos ser disciplinados, para evitar o pior, para evitar o peligro. Existe caso em que é difícil nós outros obedecer. Por exemplo, um irmão que entra na moto tem que levar 2 criaturas, é contra a lei. Pelo que ele vai aceitar, tem que cultuar. Então, se existe coisa que às vezes a pessoa podemos aceitar, no sentido não que ser o correto, pero é uma necessidade.
a necessidade, se o cururu saltar, se o sapo saltar, a necessidade. Mas existe casos que são negligência. Eu sei que não pode andar sem casco, eu ando sem casco. Eu sou negligente, eu sou indisciplinado, eu sou um desobediente, mano. Não adianta, não é outra palavra. E um crente tem que ser ensinado a ser obediente, ser exemplo para as autoridades como servo de Deus. Então, não é porque tem que levar seu filho, quer cultuar, não é outra opção. Isso tudo bem, é uma necessidade que forçou a ele a desobedecer, por de ser um major em adorar a Deus. Pero outra coisa que eu tenha mi casco em minha casa, e derro mi casco e vou sem casco. Outra coisa é que eu tenho mi jaleco refletor, que eu tenho que usar por a lei, pero eu insisto em desobedecer a lei, em andar sem jaleco, tem que tomar multa mesmo. Tem que ser multado. Porque essa forma de disciplina é a única maneira que se encontra para que a pessoa venga se sujeitar à autoridade. Que tremendo, não? Então, muchachos, muchacho e muchacha, vamos atender aí, põe neste casco, tu jaleco, revisar de moto, se não há foco queimado, porque um foco queimado pode causar um acidente gravíssimo, podemos, meus irmãos, complicar a vida de uma pessoa. Um motorista inocente que paga seus impostos, que está andando por a lei, que está andando em uma via conforme se estabelece aí a lei, pero por um irresponsável mesmo, aquela pessoa pode ir assim na cárcel, vai ter que pôr milhões de plata, vai prejudicar sua família, vai prejudicar seu processo aí, seus sonhos que ele estava para alcançar. Tão importante que cada crente aprende a obediência. Há que obedecer às autoridades aí, que são instituídas para o quê? Para uma disciplina. Então, este processo de treinamento aí, às vezes a lei usa isto para o quê? Para que obedeçamos. Hasta que liguemos obedecer, verdade? Agora, existe coisas que realmente já são coisas que não são justificáveis. Por exemplo, radares que são postos em lugares escondidos. Aí já é, meus irmãos, uma trampa, sacar plata rena, uma máquina de plata. Então, existem coisas que realmente tem que observar. Existem coisas que são exagero. Agora, nada justifica uma pessoa ultrapassar em uma franja contínua, ponendo em perigo as pessoas que estão com ele, ou outra pessoa, a ser uma ultrapassagem indevida, proibida. Isso não justifica, tem que multar mesmo. Tem que multar. Agora, existe casos que são diferentes, tem que ser medido aí conforme o que se está se referindo. Então é importante nós outros saber que a obediência, ela vem em vários sentidos. Então devemos ser obediente em casa, obediência aos padres, obediência aí à la madre, obediência aí, sujeição ao esposo, está aí, obediência às autoridades. Então nós só devemos aí submetermos e obedecer. Então se nós somos obedientes, estamos em contra do coração de Deus. Se estamos em obediência, estamos em contra de princípios e valores. Se somos desobedientes, estamos em contra das leis e das autoridades. Na desobediência tem consequência. Então a pessoa cai bajo a lei de Deus e de la luz de los hombres. A obediência sempre tem recompensa. Se somos obedientes, vivimos bajo o respaldo da graça de Deus e também bajo o favor de los hombres. Romanos capítulo 13, submeta-se toda persona às autoridades superiores. Existem autoridades superiores no lugar. Existe autoridades superiores no matrimônio. Existem autoridades superiores em uma empresa que vou trabalhar. Existem autoridades superiores aí na comunidade. Existem autoridades superiores na igreja.
Acá diz: submeta-se a pessoa às autoridades, porque não há autoridade sino de parte de Deus, e las que há por Deus han sido estabelecida. Verso 2, Romano 13:2, de modo que quem se opõe à autoridade, a lo estabelecido por Deus resiste, e los que resistem acarreiam condenação para si mesmo. Mira que coisa linda, não, irmão? Então aqui está, é a palavra, é a palavra. Quando nós outros somos obedientes, estamos agradando ao Senhor. Quando nós outros somos obedientes, temos o respaldo de Deus. Quando nós outros somos obedientes, nós outros vivimos em paz. Então é importante que nós outros venhamos aprender a obedecer, a obediência, aplicando-se em vários sentidos, principalmente no sentido eclesiástico. Toda pessoa que aceita Jesus, irmão, ele aprende a obedecer. Por isso que a sociedade tem que valorar a las iglesias. Las iglesias hacen um trabalho pacífico, um trabalho aí instrutivo, um trabalho cultural. Las iglesias têm um grande valor. Pobrecito das autoridades, que às vezes que são enganadas por el diabo, meus irmãos, que não querem aí reconhecer um valor de uma igreja. Uma igreja ensina as pessoas a obedecer, instrui por la palavra. A pessoa começa a conhecer a Deus por meio das igrejas, porque eles começam a sujeitar-se a ter uma nova forma de vida. Eu me acordo na casa de recuperação, havia uma pessoa que estava encarregada. E um dia, como pastor, eu tive que lhe apertar, eu tive que lhe dar uma correção, eu tive que dizer: você não pode ser desta maneira. Isto não é o correto. Você tem que atuar desta maneira. E aquela pessoa começou a chorar. Hoje és um obreiro tremendo, bendecido, um homem de Deus, um homem que trabalha pelos matrimônios, restaura a vida, Deus lhe usa poderosamente. Pero antes era um interno da casa de recuperação. Ele que começou a orar e me disse: pastor, eu tenho uma dificuldade em obedecer, porque eu nunca escutei uma palavra não pode, não lo haga. Eu cresci haciendo o que eu quero. Eu não tenho papá. Minha mamá não estava aí cumprindo suas funções, não tinha condição. Então, se eu não sabia o que é, não pode, não toca, não haga, não se pode, hasta aqui, isso eu não conhecia. E começou a chorar, porque para ele foi muito forte. Recebeu uma repreensão, recebia aí aunque amavelmente, pero decir não assim, não, a ele foi muito forte. Pero por fim, ele se sujeitou, ele obedeceu e se tornou um grande servo de Deus. Então a obediência é importante, que a obediência traz bendição. E as igrejas, elas ensinam as pessoas a obedecer. Obedecer. Colossenses 3:22, obedecer a vossos amos, a vossos patrones terrenales. Um crente não pode ser um crente murciélago, que queda sentado tomando tererê, ganhando a plata de balde. Ele tem tarefa, tem que obedecer a seu patrão. Los hijos, obedeça a vosso padre. Efésios 6:1, hijo, obedecer a vossos padres. Obedecer a Deus. Hechos 5:29, é nosso dever. Obedecer ao Senhor, obedecer aos padres, obedecer aos amos. Em Tito capítulo 3, verso 1, diz que se sujeitem a los governantes. Devemos submeter-se, Romano 13:1, a todas as autoridades.
Hebreus 3,17, habla de uma obediência a nível eclesiástico. Obedecer a vossos pastores e sujetaos a eles. Mira, meus irmãos, devemos obedecer. Há pessoa que não sabe obedecer, não quer obedecer, não se sujeta, não és obediente. Uma coisa muito linda Deus falou, meus irmãos, e neste congresso que tuvimos, nos 3 dias, Deus falou sobre a importância da obediência. Que as irmãs fueran unidas, que as irmãs que não participaram do círculo de oração, às vezes por qualquer motivo, não puderam ser uniforme, ou outro motivo, que elas se preparassem e foram obedientes para o próximo congresso. Mira, Deus nos prova nas coisas pequenas. Quando nós outros aceitamos a Jesus, irmãos, Deus nos prova a obediência em sua congregação. Quando você é um jovem, vou te bautizou, automaticamente vou estar sujeito a um grupo de jovens, a uma obediência a um departamento de sua congregação. Esse departamento tem a comissão diretiva, tem os presidentes, e vou ter que aprender a obedecer as convocações, os trabalhos, involucrar-se e ser obediente. Assim também as irmãs têm que aprender a ser obediente. Você sujeita a um círculo de oração. A irmã que disse, não, eu não quero participar da festa, é uma rebelde, é uma desobediente. Não é outra palavra, irmão. É uma desobediente. Porque pelo que o Espírito de Deus falou ali na festa, falou os 3 dias com pessoas distintas, diferentes, e 2 de afuera que querem que todas as irmãs sejam sujeitas e obedientes e se esforcem para obedecer. Então, minhas irmãs, vou que está em sua congregação, em sua igreja, não cria problema. Vou ter que estar sujeita a esse liderazgo que foi imposto em sua congregação. Há pessoas que têm dificuldade em relacionar-se com os demais. Há pessoas que querem andar conforme sua cabeça, querem ser tu vontade. Não, a mim não me gusta, eu não quero, vou fazer isto. Esta é desobediência. Vou ter que estar sujeita, obediente. Assim também os muchachos aí, as muchachas, com relação ao grupo de jovens e de irmãs. Você não pode ser um opositor ou uma opositora em sua congregação, ou no que está em contra. Sabe o que é isto? Rebeldia. Sabe como se chama isto? Desobediência. Então é importante que nós outros estemos sujeitos às autoridades, também eclesiástica, porque obedecer vem de ouvir e pôr em prática. Delante de Deus não vai justificar, não, eu pensei, eu não estou de acordo, eu penso que é isto, a mim não me gusta aquela irmã, ou o color do uniforme, a mim não me gusta o modelo. Meu irmão, tu vai para o inferno. Me perdona pela palavra que tem para vós, é reta sem volta. Tu és um desobediente. Você é um desobediente, se for grupo de jovens e for irmãs, desobediente. Você não vai para o cielo. Não adianta. Delante de Deus não há excusa, autoridade que não me gusta, não tenho gana, não estou com vontade. Não é sua vontade, é a vontade de Deus que tem que procurar. É a vontade do Senhor que tem que se sujeitar e obedecer. Se vou ter problema com alguém, procura solucionar, pedir perdão, ser humilde, pero jamás hacer a coisa de sua maneira, porque a los desobedientes, mano, não há bendição para eles. A bendição são para aqueles que estão sujeitos, são para aqueles que são obedientes. Então se obedeça as autoridades
por Deus instituída. Assim também os obreiros, obedeça. Se o pastor te escala, cumprir sua escala. Se o pastor disse vete, vá. Se o pastor disse não vá, não vá. Esté sujeito, porque bajo la sujeção há grandes bendições. Que o Senhor nos bendiga em el nombre de Jesus.